coisas na vida que a gente vê e trata de forma normal, Jaz. É comum. Tem coisas na vida que até num primeiro momento pode ser algo extraordinário na sua vida. Opa, aquela experiência, pastor Ricardo, que marcou, comer naquele restaurante, vestir aquela roupa, pisar naquele ambiente, num primeiro momento até é algo extraordinário, sobrenatural. Mas à medida que você vai vivendo, à medida que você vai pisando naquele ambiente de uma forma corriqueira, aquilo que antes era extraordinário passa a ser comum. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Agora presta atenção, não tem como ser comum você olhar para Jesus. César, não tem como ser comum a gente olhar para Jesus e falar que Jesus é nosso Deus. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que saíram da sua casa nessa manhã, entendendo que sobre os olhos, quando os olhos estão em Jesus, nada mais fica da mesma forma, porque o fogo nos olhos do Senhor nos constrange a ser melhor. O fogo nos olhos do Senhor nos faz entender que Deus não é teu nome. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: o seu Deus não é normal não. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, se apaixona por Jesus enquanto ainda é tempo. Todos os outros amores queimou, todos os outros amores, o fogo em Deus. Se apaixonar por Jesus, Érica, não é uma palavra dada por homens. Meu Deus. Já, Everson, Thiago, se apaixonar por Jesus não é sobre um arrepio. Se apaixonar por Jesus, meu irmão e minha irmã, não é sobre eu e você não. Se apaixonar por Jesus é sobre você ter a clareza de quem Deus é na sua vida. Cadê os homens e mulheres apaixonados por Jesus? Cadê os homens e mulheres que nessa manhã você está declarando sobre céus e terra que o seu amor por Deus fez você ser alguém diferente? O seu amor por Deus fez você ser alguém melhor. O seu amor por Deus transformou você de um pecador fracassado, destinado ao inferno, a alguém alvo da graça, do amor, da paixão e do destino de Deus. O fogo em Deus, Declare. fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Estenda suas mãos à posição de receber. Prepara para que em 2026 você não ame aquilo que um dia você amou em 2025. Prepara para 2026 você amar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Prepara para em 2026 você estar no centro da vontade de Deus. Prepara para que em 2026 você viva o favor, o cuidado, o sobrenatural, a provisão, o milagre da parte de Deus na sua vida. Se você recebe essa palavra, repete comigo: eu creio. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Você não precisa de uma conferência, você não precisa de um retiro, você não precisa de uma data especial para que Deus fale contigo. Agora presta atenção. Às vezes, por mais comum que pareça, quando a gente para pensar um pouquinho, pastor Ricardo, aquilo que passa a ser comum porque é cotidiano vir para a igreja todo domingo, é cotidiano vir para a igreja toda semana. Presta atenção, porque tem um temperinho que não é sobre o auditório que você está, mas sobre o Deus que faz coisas novas todos os dias. Hoje Deus pode falar com você de uma forma extraordinária. Hoje Deus pode falar com você de uma forma sobrenatural. Hoje Deus pode mudar a sua história. Seu coração, feche os seus olhos, coloca diante do Senhor o seu coração, coloca diante do Senhor a sua vida. Oh Jesus, nós amamos a sua presença. Fale palavras de amor ao Senhor, vai falando com Ele, vai falando com o Senhor. Nós
amamos a sua presença, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós estamos nesse culto, um culto ao Senhor. Oh Espírito Santo, muito obrigado. Fale conosco através da sua palavra de uma forma poderosa, única e personificada, em nome de Jesus, amém? Por favor, projeta Juízes capítulo 6, verso de número 11. Estava com saudade de pregar a igreja. A última vez que eu preguei foi ano passado. Pastor, engraçadinho. Não estou mentindo, estou falando a verdade. Juízes capítulo 6, verso de número 11. Cadê as mulheres da Get Church Curitiba? Cadê você, mulherada? Dia 21 de janeiro tem o primeiro culto das mulheres, hein? Prepara, já anota na agenda. E semana que vem tem Paulo Neto aqui. O chão vai tremer, vai ser poderoso aqui. E dia 25 é meu aniversário, então já anota na agenda também. Juízes 6, 11 diz o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra. Repita comigo: o anjo veio, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Gideão estava se escondendo. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse, repita comigo: o Senhor falou: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Verso de número 15. Gideão respondeu: ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. O Senhor respondeu: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e repete essa palavra para ela assim: Deus está contigo. Não chacoalha a mão da pessoa que está do seu lado assim: ei, Deus está com você. Em 2026 Deus está contigo, meu irmão. Seja profeta na vida de 2 ou 3 pessoas. Olha para essa pessoa e diz: ei, 2026 Deus está com você. 2026 você tem uma palavra, Deus está contigo, amém? Agora presta atenção, porque aqui nós temos claro que Deus tem uma imagem de Gideão. Deus está olhando para Gideão e está ali, Samanta, colocando a imagem que Deus tem acerca de Gideão. Acontece, pastor Ricardo, que Gideão tinha uma imagem de si mesmo. E aqui está um ponto muito interessante, porque ao mesmo tempo que Deus tem uma imagem acerca de nós, nós temos uma imagem de si, amém? Nós temos uma imagem, nós temos um parâmetro que nós colocamos da nossa vida. Nós temos uma imagem, um conceito que nós colocamos e atribuímos à nossa vida. Eu já falei aqui que alguns anos atrás, se você pedisse para falar comigo, quando você estava abrindo a boca, eu estava cavando um buraco, de tão envergonhado que eu era, de tão tímido que eu era. Então isso na minha vida, alguns anos atrás, a timidez, a vergonha, era uma verdade. Era uma verdade que eu tinha de si mesmo. Mas à medida que eu fui entendendo o que Deus tinha para a minha vida, à medida que eu fui entendendo o que Deus tinha para o meu ministério, à medida que eu fui entendendo o que Deus tinha para a minha família, logo eu entendi que aquela minha imagem de si precisaria ser trocada pela imagem que Deus tinha da minha vida. Quantos aqui estão entendendo? Ei, presta atenção, porque à medida que você insistir em viver na imagem que você tem de si mesmo, você está correndo um sério risco de insistir em uma direção errada, em insistir em algo que Deus não tem para você.
À medida que eu insisto em acreditar que a minha visão de si mesmo é a visão verdadeira, Larison, eu insisto no erro. À medida que eu insisto em achar que eu tenho a imagem perfeita de mim mesmo, ao contrário daquilo que Deus tem para a minha vida, eu insisto em estar em um caminho que não me leva para o centro da vontade de Deus. É muito mais difícil eu desistir do erro. Mas na medida que eu entendo o que Deus tem para a minha vida, na medida que eu entendo a minha real identidade em Deus, à medida que eu entendo a visão que Deus tem acerca da minha vida, a visão que Deus tem acerca do meu futuro, é muito mais fácil eu desistir daquilo que está errado, é muito mais fácil eu desistir da direção errada que eu insisti em tomar. Eu declaro sobre a sua vida que em 2026 as fendas dos teus olhos irão cair. Em nome de Jesus, eu declaro que em 2026 aquilo que tem te cegado, os ouvidos serão ouvidos sensíveis. Eu declaro que em 2026 você irá se enxergar como Deus te enxerga, como Deus está vendo você. Deus está vendo Gideão. E quando Deus olha para Gideão, está vendo ali o que ele havia sido criado, nascido para fazer. Quando Deus olha para Gideão, Deus está vendo um homem que desde o ventre da mãe dele era selado para algo poderoso. Quando Deus está olhando para Gideão, não está vendo alguém, como depois eu vou falar sobre isso, mas ele está vendo como alguém que desde o ventre da mãe dele tinha a marca de ser um guerreiro, alguém que desde o ventre da mãe dele tinha a marca de ser um libertador, alguém que desde o ventre da mãe dele tinha a marca de não ser mais um nessa terra. Pastor, você está falando isso, mas a Bíblia não diz. Mas o nome Gideão significa guerreiro. O nome Gideão significa libertador. Gideão, quando nasce e os pais dão um nome para ele, estão profetizando acerca do futuro dele. Eu vou repetir. Você carrega uma identidade que não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver aonde você nasceu, mas tem a ver com aquilo que desde o ventre da sua mãe o Senhor olhou para você e disse: ei, você nasceu para isso. Agora presta atenção, meu irmão, porque Deus vai te chamar em 2026 para você viver coisas maiores que você. Não. Eu sei que é desafiador. Eu sei que é desafiador você acreditar que em 2026 o Senhor vai te chamar para coisas maiores que você. Agora você precisa crer, sabe por quê? Porque se Deus tem te chamado em 2026 para coisas que está no alcance do seu braço, abre o olho, porque é sobre o seu braço. Agora se Deus tem te chamado para andar debaixo de algo que você olha e fala assim: é só Deus, prepara, meu irmão, porque 2026 não é o ano da sua vida, é o ano de Deus na sua vida, é o ano de Deus na sua história. Deus tem te chamado para algo grande, que é sobre Ele na sua história. Espírito Santo, que o Senhor mostre aos teus filhos nessa manhã os planos que o Senhor tem para a vida deles. Espírito Santo, que o Senhor mostre nesta manhã a verdadeira identidade dos teus filhos. Espírito Santo, que o Senhor mostre nesta manhã as coisas maiores que o Senhor tem chamado os teus filhos. Agora presta atenção, vamos entender o contexto da história. Se a gente vai para o capítulo 6, logo no verso de início, versículo 1, você vai ver ali Deus narrando, o texto narrando o porquê que o povo que tinha uma promessa, o porquê que o povo era o povo escolhido, está sofrendo. Você vai perceber em poucos versículos um resumo de uma história de muitos anos, uma história de libertação do povo do Egito, uma história de promessas da parte do Senhor pairando e sem ninguém acessar. Porque você vai ver que esta condição colocada pelo povo de Israel se deu por eles mesmos. A condição de estar sofrendo, a condição de estar fugindo, é uma condição de desobediência. É uma condição de homens e mulheres que não cumpriram aquilo que Deus havia falado para não adorarem outros deuses. Porque sempre que eu não cumpro aquilo que parece óbvio que Deus está me colocando, eu descumpro, mesmo que parece algo insignificante, aquilo que Deus tem para a sua vida.
É como alguém que compra um carro e na orientação do manual está dizendo: ei, coloca gasolina aditivada. Mas aí, pastor Ricardo, eu acostumei a colocar gasolina comum, tá tudo bem, o carro não está dando problema, eu estou andando, mas de repente para tudo. Parou tudo, aí você leva no mecânico, você vai ver, você está abastecendo com qual gasolina? Não, eu estou abastecendo com a comum. Pois é, mas esse carro é só gasolina aditivada. Mas eu estava andando, mas estava tudo bem, mas eu estava fluindo nos dias, mas a minha vida estava prosperando, mas as portas estavam sendo abertas, mas eu estava até mesmo dentro da igreja, mas parece que estava tudo indo bem. Deus não negocia princípio. Pode demorar, mas a conta chega. E eu não estou sendo aqui não estou profetizando o caos na sua vida. Eu só estou como pastor dessa igreja, alertando os teus olhos, porque em 2026 você não vai viver promessas da parte do Senhor quebrando o princípio. Você não vai quebrar princípio para viver promessa. Você não precisa roubar Deus para ser próspero. Você não precisa negociar o seu tempo de estar na igreja para então trabalhar para Deus te abençoar. Você não precisa abrir mão da seriedade que você conduz os teus filhos para que você consiga o coração dos teus filhos. Isso aí é mentira diabólica. O mundo está dizendo tem que ser desse jeito. Mas vamos voltar para a história. Gideão está num contexto totalmente desfavorável, porque a Bíblia fala que eles plantavam, mas não colhiam. Repete comigo: eles plantavam, mas não colhiam. Vamos, igreja, eles plantavam, mas não colhiam. Imagina você trabalhar 30 dias do seu mês e receber o seu salário e não receber o seu salário. Imagina você trabalhar o ano inteiro para receber algo, quando vai receber não cai na sua conta, cai na outra conta. Imagina a frustração de tudo isso. É isso que está acontecendo com o povo. O povo está trabalhando, mas não está colhendo. Porque quando eles vão colher, os midianitas, os amalequitas vão e roubam tudo. É isso que está acontecendo nesse contexto. Agora Gideão, vamos voltar para o texto que nós lemos aqui. A Bíblia diz, e eu e você acabamos de ler, que Gideão estava trabalhando. Mas Gideão não estava trabalhando já em qualquer lugar. Gideão não estava malhando trigo, pastora Raquel, pastor Ricardo, no lugar que eles deveriam malhar. Ele estava malhando trigo aonde as uvas eram esmagadas. Gideão está trabalhando em um lugar que não era propício para a atividade que ele estava fazendo. Agora Gideão sabia que se ele se colocasse na exposição de malhar o trigo onde todo mundo estava malhando, o risco de ser roubado aumentava. Então Gideão está fazendo algo escondido para não ser roubado. Gideão está trabalhando escondido para conseguir garantir a colheita. Gideão está fazendo algo para ninguém ver, para ele conseguir manter o sustento da casa dele. Pensa comigo, está lá escondido, não quer contato com ninguém, e agora vem um anjo e fala com ele. Agora vem um anjo que ele fala com ele o seguinte: ei, você é guerreiro. Gideão, você é guerreiro. Deus vem, pastor Ricardo, e fala com Gideão, mesmo ele se escondendo de tudo e de todos, porque aquilo que eu carrego eu posso me esconder, mas Deus sempre dá um jeito de me chamar. Deus sempre dá um jeito de mandar um recado daquilo que Ele tem para a minha vida. Sabe por quê? Igreja, presta atenção. O chamado de Deus não tem a ver com a realidade da sua geografia. Talvez você olhe para 2026 e você pensa, não tem como não. Talvez você olhe para a sua vida em 2026 e você fala assim, não tem como. Gideão olhou para aquilo que Deus estava chamando e falou assim, ei, não tem como. Olha o verso de número 13. Deus está chamando Gideão e Gideão está respondendo para Deus: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Ah, o Senhor está me chamando, mas olha o que eu estou sofrendo. O Senhor está me chamando, mas olha o que eu vivi em 2025. O Senhor está me pedindo grandes coisas em 2026, mas olha o que eu estou vivendo. O Senhor está me falando que tem promessa sobre a minha vida, mas olha o que eu estou passando.
Entra ano e sai ano, cadê meu filho? Entra ano e sai ano, cadê a minha casa na igreja? Entra ano e sai ano, cadê meus negócios prosperarem? Entra ano e sai ano, e é sempre uma sofrência. É como Deus olhando para você nessa manhã dizendo: ei, em 2025 prepara, porque eu tenho algo grande para a sua vida. Mas você olhando para a sua realidade, você olhando para a sua geografia, não tem como dar certo da forma com que eu estou. Gideão está dizendo isso para Deus: não tem como dar certo da forma com que eu estou. Não tem como dar certo, porque olha só, essa promessa eu já sabia que o Senhor tinha prometido. Essa palavra eu sei que o Senhor já carregava sobre esse povo. Mas Senhor, cadê você? Cadê você? É você chegar num domingo como esse, olhar para os céus e dizer: tá, Deus, eu sei que o Senhor é Deus de promessa, eu sei que o Senhor é Deus de palavra, mas cadê você? Cadê você? Agora presta atenção, igreja. O cenário pode mudar, mas Deus não. Eu vou repetir, porque você precisa escutar essa palavra. O cenário, a geografia pode mudar, mas Deus não muda. Mudou a palavra sobre a vida daquele povo? Não mudou. O que mudou foi a conduta. E é por isso que você precisa entender. Hebreus capítulo 13 verso 8 diz: Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A situação pode ser diferente, a realidade pode ser diferente, mas a promessa não. A palavra não. A palavra de Deus para a sua vida não. Agora, César, se Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas diante dos meus olhos, o ontem é diferente do hoje. O que me falta é a perspectiva do amanhã, como viver, entendendo que todo o tempo, pastor Gessé, eu tenho que ter a seguinte realidade na minha vida: o Deus que eu sirvo é maior do que a situação que eu estou vendo. O Deus que eu sirvo é maior do que a dificuldade que eu estou vivendo. A promessa de Deus sobre a minha casa é sobre um Deus que é o Alfa, o Ômega. É sobre um Deus que começa e termina. É sobre um Deus que pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. É sobre um Deus que é Jeová Rafa, o Deus que cura. A situação pode ser adversa, mas a promessa não mudou. Que a espera não tire a sua esperança em viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Não, você precisa crer nessa palavra. Que a espera não mate a esperança. Repete comigo: a espera não vai matar a esperança. Porque você acha que está demorando, mas é Deus te ajustando. Você acha que Deus se esqueceu, mas Deus está olhando para você aqui: ei, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu sou o mesmo amanhã. Você acha que era sobre 2025 e Deus está olhando para você: ei, em 2025 eu te guardei, em 2025 eu te puxei, para que em 2026 você possa acelerar. Não é sobre o nosso tempo, é sobre a nossa obediência. É sobre a nossa obediência. Gideão está colocando Deus contra a parede aqui, pastor João. Está achando que ele tem o argumento certo. Gideão está colocando Deus contra a parede aqui, pastora Ingrid, achando que o sofrimento da vida dele é por causa de Deus. Tem muita gente que coloca Deus contra a parede achando que o sofrimento, a causa difícil na sua vida é por causa de Deus. É muito bom, muito oportuno aquilo que o pastor João falou aqui no momento ofertório. Eu nem sabia que ele ia falar sobre isso. Mas tem gente pedindo para Deus abençoar na vida financeira, mas não sendo fiel a Ele. Não tem como, a conta não fecha. Não tem como. Ei, presta atenção aqui. Não é sobre a condição de Deus para um problema. É sobre a nossa posição em obedecer e parar de achar que é sobre a nossa força. É sobre parar de achar que é sobre a nossa inteligência. E isso fica muito claro no decorrer da história de Gideão com Deus. Porque presta atenção aqui, porque no verso 15, olha o que a Bíblia está falando. Gideão respondeu porque o Senhor disse mais uma vez: ei, eu estou contigo, meu irmão. Eu estou com você.
Deus escutou a desculpa de Gideão e falou assim: eu estou com você. Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Projeta 1 Coríntios capítulo 4, verso 4. Olha que interessante esse texto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. O diabo cegou as pessoas. Presta atenção. Para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pensamento rápido aqui. O diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento humano para ver a glória de Deus. Para ver a glória de Deus, a imagem de Deus. Agora, a imagem de Deus é reverberada aonde? Pergunto. Gênesis capítulo 1, verso 26. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Porque se o diabo está cegando a imagem de Deus, a imagem de Deus ela vem de alguma forma. Samuel, a imagem de Deus aparece nesse século aqui de alguma forma. Presta atenção como que a imagem de Deus aparece. Então disse: façamos os seres humanos a nossa imagem. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem está falando aqui, igreja? Quem está falando aqui, igreja? Então peraí. Sabe o que o diabo está insistindo nesse século? Para que as pessoas não vejam Deus através da sua vida. Sabe o que o diabo está insistindo nesse século? É para que as pessoas não vejam Deus através da sua vida. A Bíblia está falando. Gideão está sendo chamado para algo. Gideão está sendo chamado para algo que Deus está vendo ele. Mas aí, pastor Jean, a desculpa de Gideão é a seguinte: a minha família é a mais pobre. A desculpa de Gideão é a seguinte: a imagem que eu vejo é que a minha família é a mais pobre. A imagem que eu vejo é que eu sou o menor. A imagem que eu estou vendo é que não tem como alguém ser grande sendo pequeno. Não tem como alguém ter sucesso sendo fracassado. É a imagem de Gideão. A imagem de Gideão não tem como, porque o grande vai cuidar do grande, o pequeno vai cuidar do pequeno, o fracassado vai ser fracassado. É isso que Gideão está falando. É isso que Gideão está apresentando diante de Deus. E Deus está olhando para ele: é nessa força que eu vou te usar, é dessa forma com que eu vou te usar, é desse jeito que eu vou te usar. Deus está falando com homens e mulheres aqui nessa manhã: é dessa forma que Deus vai começar, é desse jeito que Deus vai começar na sua vida. É com esse problema que Deus vai começar na sua vida. É com essa realidade que Deus vai se estabelecer na sua vida. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser alguém que entende como Deus está olhando para você. Deus está olhando para homens e mulheres aqui nessa manhã e está dizendo: ei, não é sobre você, não é sobre a sua condição, não é sobre a sua realidade, mas sim, é sobre a unção que você carrega. É sobre a unção que você carrega. Ei, igreja, em 2026 você vai viver coisas extraordinárias da parte do Senhor na sua vida. Mas não é sobre você, é sobre a unção que você carrega. É sobre Deus. Está lá Gideão com Deus, discutindo. Resolveu obedecer. Faz ali um recrutamento, pastor João. O primeiro recrutamento que Gideão faz, ele está indo para a guerra. Pergunto para um povo inteligente: na guerra é melhor ter muito ou ter pouco soldado? Vamos, igreja, melhor ter muito ou ter pouco? É melhor ter muito. Você está indo para a guerra. Você está indo para a guerra, é melhor você ter muito soldado. Agora, Gideão começa o recrutamento.
de quebra, 32 mil soldados. Opa! Parecia a loucura da família mais pobre, o mais novo da casa, mas agora a loucura contagiou 32 mil. O que era loucura para ele, agora tem 32 mil soldados com ele. Mas aí, pastor Ricardo, Deus vem e assim, aí, Gideão, dá um comando para quem está com medo voltar para casa. Quem está com medo volta para casa. Sobrou quantos, igreja? 10 mil. 10 mil. 10 mil já é, opa, não é os nossos, não é aquela turma toda ali, mas sozinho a gente não dá. Dá para dar uns ameaços. Não sei se ganhar, mas o que vai dar de dibrinha, alguma coisa vai sair dessa guerra. Agora Deus vem de novo e fala assim: aí, manda o povo beber água. Mas quem beber água, Gideão, alucinado para matar a sede, não se importando com a arma, manda embora. Agora aquele que com uma mão está com a espada e com a outra tomando água, mas atento, esse é para ficar. O que começou com 32 mil, pastor Ricardo, terminou com 300. E aqui eu dou um ensinamento para você, igreja. Não é sobre quantidade, mas é sobre o propósito. Não é sobre muito, é sobre estar fazendo o que precisa ser feito. Deus está ensinando para Gideão aqui. Não é sobre os 32 mil e a força do seu braço, Gideão. É sobre a dependência, é sobre a palavra. Não é sobre a sua casa, não é sobre você, não é sobre os exércitos. É sobre você entender que o Deus de Israel está te guardando. Em 2026 pode pessoas te abandonar. Em 2026 Deus pode mover você de geografia. Em 2026 talvez você está planejando um ano extraordinário, mas Deus está olhando para você. É tempo do recomeço. Talvez em 2026 você tenha algo grande preparado, e Deus está movendo pessoas, tirando pessoas. Talvez Deus está movendo você de um lugar que estava pronto para um lugar que está em preparação. Mas Deus manda te dizer essa manhã: prepara, porque em 2026 é sobre Ele. É sobre Ele. Prepara, porque é sobre Ele. A promessa que você tem sobre a sua vida é da parte de Deus. A promessa que Deus tem para a sua vida é sobre a sua vida. Não fica frustrado, não fica triste. Agora presta atenção. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você escutasse essa mensagem. Você é alguém que em Deus vai obter vitória. Você é alguém que em Deus vai obter vitória. Você é alguém como Gideão, que começa uma jornada valorizando o fracasso, que começa uma jornada valorizando o problema e a identidade da terra, mas termina a jornada desta história sendo um vencedor. Mas não é sobre ele, é sobre Deus. É sobre Deus na vida dele. 2026 você vai viver grandes coisas em Deus, mas é porque é Deus através da sua vida. Quando a gente olha para nós, quem sou eu? Quem era Josué quando Deus chamou? Alguém que se escondia atrás de Moisés. Quem sou eu, Deus, para liderar esse povo? Seja forte e seja corajoso. Seja forte e seja corajoso. Quem era Moisés quando Deus chamou? Um pastor de ovelhas escondido, cuidando das ovelhas do seu sogro. Um homem que tinha uma marca da parte de Deus, mas escondido em uma rotina. Quem sou eu, Deus? Eu estou contigo. Eu nem sei falar, Deus. Fui eu que criei a boca, Moisés. Quem era José? Alguém escondido. Quem era José? Alguém que era o filho predileto, numa condição predileta, em um favor extraordinário da terra. Mas Deus vem e coloca um problema na vida de José.
Quem era? Quem era Raabe? Uma prostituta, mas que entra na galeria dos heróis da fé por fazer aquilo que precisava ser feito. Quem era Davi? Alguém escondido em meio à família, em meio ao contexto natural, mas Deus vem e fala assim: ei, daquele que não parece, eu transformo como guerreiro. Talvez você chegou aqui nessa manhã pensando: quem sou eu? Mas Deus está olhando para você e dizendo: não é sobre você, é sobre a palavra que eu tenho sobre a sua vida. Não é sobre você, é sobre a promessa que eu tenho sobre a sua casa. Não é sobre você, é sobre a promessa que eu tenho sobre o seu ministério. Não é sobre você, é sobre a palavra que eu tenho através de você.